Vamos, neste momento, passar para a exposição da palavra do Senhor. Nós estamos numa série de sermões expositivos no livro de Provérbios. Estamos nesta série que intitulamos de O Temor do Senhor é Sabedoria. A verdadeira sabedoria da vida consiste em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. A sabedoria humana em nenhum aspecto, em nenhum grau, vai se comparar a isso ou vai ser mais benéfico para a vida de qualquer homem do que temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Esta é a verdadeira sabedoria. E hoje nós vamos meditar nos últimos versos do capítulo 4, mais especificamente dos versos 20 a 27. Hoje nós tivemos à tarde uma pequena confraternização, comunhão entre irmãos, onde nós comemoramos também os irmãos que completaram o tempo de vida, fizeram aniversário no último trimestre, mas a gente tem que rever este negócio aí, porque pregar de barriga cheia não é brincadeira não. Não que eu tenha comido muito, né? Cometido o pecado da gula, mas a gente come lá uma carninha, carne não é uma coisa fácil de digerir, né? Aí come um docinho, aí passa a tarde toda arrotando, né? E aí chega para pregar, não é brincadeira não. Acho que é melhor botar no sábado à noite, viu? Brincadeira, irmãos, vamos nos ater ao texto. Provérbios 4, de 20 a 27. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor, que diz o seguinte: Meu filho, escute as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem diretamente e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Vamos orar mais uma vez, pedindo a instrução do Senhor, a condução do Senhor, para que possamos compreender a sua palavra. Ó Deus soberano, abençoe-nos neste momento com a compreensão da tua palavra. O teu Santo Espírito nos conduza a esta finalidade. Que nós possamos, ó Deus, entender a importância de ter um homem interior e exterior totalmente tomado pela tua verdade, pela tua lei, pela tua sabedoria, e que assim possamos refletir uma vida para a qual fomos chamados, fomos separados. Senhor, é necessário neste caminho que nós estamos trilhando, que tenhamos atitudes coerentes, ó Deus. Existem pré-requisitos para trilharmos este caminho. Ajuda-nos a compreendê-los e pô-los em prática. Assim nós oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Queridos, nós chegamos ao fim do capítulo 4 de Provérbios. E este capítulo tem como um dos pontos principais mostrar a importância do filho, que é aqui colocado como aquele que precisa achar a sabedoria, conhecer a sabedoria, abraçar a sabedoria e colocar em prática os ensinamentos do seu pai, o sábio, e valorizar a sabedoria que está aprendendo acima de tudo, porque será para ele fonte de vida. A sabedoria é descrita aqui como algo que protege e honra quem a abraça. Também que quem ama a sabedoria será exaltado e receberá a coroa de glória, apontando para uma vida futura, para uma vida honrada. Dos versos 10 a 19, é dito que os sábios devem saber trilhar a rota segura neste caminho. Por quê? Porque eles devem guardar as instruções do Senhor, e se eles guardarem as instruções do Senhor, eles vão trilhar o caminho da vida, a rota da vida, da melhor
melhor maneira possível. E também eles deveriam, no seu caminho, evitar o caminho dos homens maus, evitar as atitudes, as seduções dos homens maus. Agora, queridos, nestes versículos que nós lemos, em meio ao 7º discurso do pai para o seu filho, esse trecho oferece orientações práticas sobre como viver e trilhar o caminho da sabedoria, destacando atitudes essenciais que afetam diretamente o nosso ser como todo, o nosso homem interior e o homem exterior. E tanto o homem interior como o exterior, ele deve ter esses pré-requisitos. Assim deveria ser na vida do filho e assim também deve ser na vida de todo aquele que se diz hoje servo do Deus Altíssimo, para poder trilhar esse caminho que nos foi proposto, que foi conquistado para nós, que é a vida cristã. Existem aqui pré-requisitos para trilhar esse caminho, conforme o texto em Provérbios. E vamos meditar justamente nesse tema, pré-requisitos para trilhar o caminho da sabedoria. E qual o primeiro pré-requisito aqui, conforme o texto? É guardar o coração. Saber guardar o coração, conforme é possível ver dos versos 20 a 23. O pai começa dizendo novamente: meu filho, escute as minhas palavras e preste atenção aos meus ensinamentos. Os discursos do pai começam assim, chamando a atenção do filho meu, para que ele possa atentar-se aos ensinamentos que eram ensinamentos de sabedoria vindo do seu pai. E o seu pai disse: não deixe que esses meus ensinamentos se afastem dos seus olhos. E é interessante aqui, queridos, porque além de algo que se ouve, pressupõe também algo que está diante das vistas desse jovem. Porque o tempo todo o pai está falando para o filho ouvir as instruções e guardar as instruções no coração. Mas agora ele fala que o filho não deveria desviar os seus olhos. Isso pressupõe, por exemplo, algo que está escrito. E quando nós olhamos para Deuteronômio 6, de 6 a 9, enfatiza-se a necessidade de manter a palavra de Deus continuamente diante dos olhos, continuamente diante das vistas, continuamente diante da presença, para que possam se concentrar nela e viver por ela. Não tire da sua frente, não tire da sua fronte esses ensinamentos que são vida para você. Deve se guardar no coração, porque será saúde para todo o corpo. Este é o aspecto de dualidade aqui da vida, queridos, apresentado no livro de Provérbios. Fala-se da saúde espiritual, mas também que é refletido na saúde física. Porque aquilo que está no nosso interior reflete no nosso exterior. Aquilo que é bom no nosso interior reflete-se também no nosso exterior. E isso é muito importante porque é um princípio do Novo Testamento, que está claro no Novo Testamento também, em muitas passagens. Provérbios 23, 7 diz: como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Como um homem pensa no seu interior, é isso que ele reflete. E o verso de número 23 deixa claro: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. O coração aqui nessa porção vai ganhar um destaque especial. A Bíblia nos instrui a lançar fora tudo aquilo que pode corromper o nosso coração e a guardar dentro dele tudo aquilo que pode trazer vida para nós, principalmente aquilo que é mais importante, que é a sua palavra. O termo hebraico aqui para coração traz uma ideia de vida interior, de toda a ideia de sentimento, toda a ideia de pensamento, toda a ideia que compõe o homem interior de maneira geral. Não é uma referência ao órgão físico, é a tudo que está em nós: emoção, pensamentos, sentimentos, afeições. É isso que o termo hebraico traz aqui, queridos, como a ideia de coração. E diz que dentre muitas coisas o que se deve guardar é o coração, porque a palavra de Deus é aquela que pode guardar o coração e tem como característica ser algo substitutivo para purificar aquilo que está corrompido. Essa é a ideia que as escrituras trazem de maneira geral. Eu não sei quantos aqui já viram como é que funciona uma máquina de hemodiálise.
Talvez você tenha um parente que passou, infelizmente, por esse processo de hemodiálise, conheça alguém. Quando você olha para uma máquina de hemodiálise, o que que você vê lá? É uma máquina que vai retirando o sangue, sai da pessoa, e aí o sangue é purificado, as impurezas são retiradas do sangue e retorna ao corpo da pessoa novamente. E usando isso aqui, queridos, como uma espécie de ilustração, é isso que a palavra de Deus faz com o coração do homem que está corrompido pelo pecado. Retira o que está dentro, purifica e coloca algo bom no lugar, algo purificado no lugar. Isso é vitalidade para a alma que só a palavra de Deus pode trazer. A palavra de Deus preenche a lacuna onde deveria se só existir coisas que desagradam a Deus. Porque o homem natural, ele é amplamente corrompido no seu interior. O seu coração é amplamente distante do Senhor, mas a palavra de Deus tira o que há de ruim e coloca aquilo que há de bom no lugar. Traz essa ideia de purificação. Mas o texto como um todo, que fala de guardar o coração, de estar em vigilância constante, fala isso porque, queridos, o coração é a sede da vida, é a fonte da vida. Falando nessa ideia de fonte, a maioria dos rios, vocês devem saber disso, desembocam no mar. E os rios começam com pequenas nascentes, pequenas fontes. E assim, quando a água vai correndo, os rios e riachos, eles são o quê? Preenchidos. Eles vão se preenchendo, eles vão se enchendo e segue pelas correntes até se tornarem muitas e muitas águas quando chegam ao mar. E o coração é a fonte, queridos, que formará no decorrer da sua história a tua personalidade central. É de onde jorra a verdadeira vida. E das pequenas águas que jorram lá, vão se tornar muitas águas também. E se nessa fonte, no caso se referindo ao coração, houver sujeiras, barreiras e seca, o rio será afetado. O decorrer das águas será afetada. Queridos, nós não podemos, de maneira nenhuma, compartimentar na nossa fonte aquilo que pode impedir que ela se prolifere mais e mais, no caso aqui, sabiamente, para a glória de Deus. Nós não podemos compartimentar no nosso coração aquilo que impede o progresso, aquilo que traz sujeiras, aquilo que traz seca, aquilo que de alguma maneira impede esse crescimento. E citando nominalmente, por exemplo, o que pode trazer essa corrupção à fonte que é o nosso coração, além do pecado, de maneira geral. Algumas coisas que mesmo você sendo cristão, podem pausar o crescimento e o fluir da fonte, da verdade no seu coração. Como, por exemplo, a amargura. A amargura com Deus, a amargura com a vida. A amargura que é um sinal claro de falta de confiança nos planos e propósitos do Senhor. Às vezes, os ciúmes. O ciúmes não é bom no coração do homem, um ciúme pecaminoso. Às vezes a perversão, coisas malignas que tomam o seu coração, pensamentos impuros, alimentar esses pensamentos. Às vezes, queridos, também coisas como a frieza que toma conta do nosso coração, concernente às coisas de Deus, concernente a buscar as coisas de Deus. Meus irmãos, muitos às vezes tentam entender por que a vida deles não está progredindo para a glória de Deus. E às vezes você pergunta a essas pessoas como vai a vida devocional dela. Eu não leio a palavra de Deus, eu não tenho interesse pela palavra de Deus, eu não tenho essa vida de oração. A pessoa vai esfriando, a pessoa vai minguando, a pessoa vai se afastando da comunhão com seus irmãos, a pessoa vai se afastando da igreja, e onde falta algo, outra coisa vai superabundar. Onde falta algo, outra coisa vai crescer, vai se proliferar.
E às vezes essa pessoa cai no pecado, no erro, na distância das coisas do Senhor, da vida congregacional que é necessário para qualquer cristão, porque a Bíblia deixa a base para isso. Não existe vida cristã à parte do corpo. Isso é uma mentira, isso é uma invenção de pastores mal intencionados e que não conhecem as Sagradas Escrituras. Mas isso, sabe o que é que é? Um ídolo que existe dentro do coração das pessoas e elas não percebem, que é a frieza. A frieza, a escuridão que cega. Um dos ídolos mais perigosos do coração, guarde bem isso, que pode surgir no coração, é a frieza concernente às coisas do Senhor. Você acorda pela manhã, não, eu tenho muita coisa para fazer. Esqueceu de ter a sua vida devocional. Cheguei no final do dia, estou cansado, não quero ler a Bíblia, não quero orar, deixa eu desopilar a cabeça, deixa eu assistir um filme, deixa eu bater papo, deixa eu fazer aquilo que me agrada, mas neste momento de cansaço. E a frieza vai tomando conta de você, mas é um ídolo perigoso, porque é essa frieza que vai te afastar dos caminhos do Senhor. É uma corrupção na fonte que é o seu coração. Também as crises egoístas. Muitas crises egoístas que surgem no nosso coração. Nós nos enchemos de razão quanto ao que devemos fazer, nos portar diante de Deus, a maneira que devemos nos portar diante de Deus, que achamos que é correto nos portar diante de Deus, para o nosso comportamento para com o nosso próximo também, para com a igreja. Ah, eu penso assim, logo eu vou fazer desse jeito. Ah, eu quero assim, logo eu vou fazer desse jeito. Como se Deus fosse moldado ao que nós achamos que devemos ser e fazer. Como se a igreja fizesse parte do nosso mundo egoísta e nós devemos conduzir as coisas da maneira que nós queremos e a igreja tem que aceitar e tem que entender isso. Não, de maneira nenhuma. Essas crises egoístas, por exemplo, nos afastam do nosso próximo. Nos afasta da casa do Senhor. Nos afasta da palavra de Deus. Entenda uma coisa, você não deve ser cristão à tua maneira, você deve ser cristão conforme as Sagradas Escrituras estão descrevendo o que você deve ser. Não importa o que você acha, não importa o que você pensa, não importa como você interpreta a Bíblia à sua maneira, a sua interpretação, se ela não estiver de acordo com as Escrituras, não vale absolutamente nada. Absolutamente nada. E se você pensa que tem toda a razão para agir da maneira que você quer, eu sinto muito, mas você está sendo um tolo, um egoísta. E o problema é amplamente teu, porque a igreja não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. E é aí, queridos, que nós devemos ter cuidado da fonte que é o nosso coração. Se a fonte do coração está infectada por imundícies, todo o resto da tua vida refletirá isto. Lá no Velho Oeste, lá nos Estados Unidos, região dos Texas, por ali, no século XIX, muitas pessoas morriam porque bebiam água contaminada dos rios e correntes, onde se transmitia doenças como cólera, hepatite, leptospirose, dentre outros. Muitos morreram naquela época porque as águas estavam infectadas por imundícies. Essa preocupação é porque, queridos, o que jorra do coração, usando aqui como analogia, contamina o homem de maneira geral. Pecar é se alimentar da sujeira que está dentro, e isso é prejudicial. E aqui então faz um coro uníssono com o que disse o nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 15:11. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem, porque a questão é no coração. Foi justamente isso que derrubou Salomão, que está aqui usando essa linguagem de casa, né? Faltou o termo agora, travou. É uma linguagem de casa, uma linguagem entre pai e filho, uma linguagem entre pais e filhos. E quando Salomão ele usa aqui essa linguagem, queridos, para expressar uma espécie de instrução dado na casa, dado entre famílias, ele está falando de uma sabedoria também que era uma sabedoria que vinha da lei de Deus e que poderia instruir todo Israel naquele tempo.
Ele está usando essa figura de linguagem que era comum do mundo da época, né? Pais deixando instruções, legando instruções para os seus filhos, pais ensinando os seus filhos a viverem da maneira correta, na sabedoria, um legado passado de geração em geração, mas foi ele mesmo, Salomão, que mostrou o perigo que existia no coração do homem. Porque por mais que fosse o homem mais sábio que já existiu, foi o coração que derrubou Salomão. Está lá em 1 Reis 11, conforme nós vimos também, o coração de Salomão se corrompeu pela idolatria, o coração de Salomão se corrompeu com as suas mulheres idólatras, e ele foi para dentro da casa do Senhor adorar outros deuses estranhos. O problema é o que sai do homem, porque vem do coração. E isso denuncia os ensinamentos de certas religiões que conferem, por exemplo, uma alimentação restrita para algo que contribui para a salvação. Tem uma em especial que sempre prega isso, né? Olha para o judaísmo antigo, por causa de ensinamentos deturpados, e diz o seguinte: você não pode comer carne de porco, porque senão o seu corpo vai ser contaminado. Está lá na lei. Espera aí. Mas descumpre aspectos da lei. E quem descumpre um aspecto, descumpre toda a lei. Esse tipo de ação, não pode comer carne de porco, não pode comer frutos do mar, determinados frutos do mar, não pode tomar café, não pode comer certos tipos de coisa porque contamina e afeta o corpo em santidade, é uma coisa totalmente longe do que as escrituras deixam claro no Antigo Testamento, porque todo o ritual, toda a preservação, todas essas questões cerimoniais de comida e bebida se cumpriu em Cristo Jesus, está lá em Colossenses capítulo 2, mas tem gente que fala desse aspecto daquilo que entra, que pode trazer santidade ou não, mas Jesus está quebrando isso. O que contamina o homem é o que dele sai, não o que entra. Isso de fato contamina. Cuidado com esse tipo de coisa, com esse tipo de ensinamento que apela de alguma maneira para uma espécie de ação de santidade que possa te trazer ou conferir algo a mais na sua salvação. Não pode de jeito nenhum. Cuide do seu corpo, se alimente bem, mas não é o que você come que vai salvar você ou não. Porque o que contamina é o que sai do homem. Queridos, e sobre cura interior de maneira geral, já que nós estamos falando de coração, as pessoas hoje se perguntam o que pode dar a elas aparentemente perdidas, aparentemente sem esperança, vida àquilo que parecia morto. O que pode trazer estrutura a um interior que está em ruínas? Um estado mental, um estado emocional, familiar, casamento. O que pode trazer vida ao interior do homem, cura ao interior do homem? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A fonte da vida vem do coração, mas para que essa fonte esteja limpa, é somente a palavra de Deus. Veja só, métodos científicos não vai resolver, terapia por si não vai resolver, nada disso vai resolver. O que pode trazer vida, paz e tudo aquilo que é necessário para o interior do homem de maneira verdadeira é somente a palavra de Deus. E é o meu papel e o teu papel pregar esta verdade. Não é possível existir vida verdadeira longe da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, nós vimos que, conforme ensina o apóstolo Paulo, nova criatura, só é possível ser uma nova criatura para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus é aquele que tira de nós um coração de pedra e coloca um coração de carne. Jesus é aquele que mata a corrupção do nosso coração e purifica com a palavra de Deus, expurga, lança fora aquilo que há de ruim e põe no lugar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que honra a Deus, que glorifica a Deus nessa nossa nova vida. E esse pré-requisito para trilhar o caminho da sabedoria, que é buscar ter um coração que agrada a Deus, somente Cristo pode nos dar. Mas há um outro princípio aqui no verso de número 24. Um outro pré-requisito para nós podermos trilhar, queridos, o caminho da sabedoria de uma maneira agradável ao Senhor,
é governar a boca. Verso de número 24. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Não basta apenas refrear a pecaminosidade do coração, também é preciso vigiar os membros do corpo por meio dos quais a vida interior se manifesta. Na literatura egípcia antiga, a boca ocupava o lugar de honra, pois era o canal direto do coração na mentalidade deles. Por um lado, ela permite que se avalie em primeira mão o que está se passando no coração. E para os egípcios era claro, o indivíduo é aquilo que fala. O indivíduo ele é aquilo que ele expressa. Mas o texto é claro, afaste de você a falsidade. Falsidade aqui em hebraico significa se referir a algo transformando em um uso errado, pervertendo os fatos. E quando nós falamos também de perversidade, que está aqui na ideia dos lábios, porque veja o paralelismo, as duas primeiras linhas são repetidas nas duas últimas linhas. Perversidade fala-se de coisas enganosas, coisas desonestas. Então afaste dos teus lábios a perversão da verdade. Afaste dos seus lábios aquilo que é enganoso, aquilo que é desonesto. O princípio bíblico é que os nossos lábios devem, acima de tudo, queridos, louvar a Deus, tanto literalmente, como louvor em si mesmo, Salmo 34:1, quanto em pronunciar coisas que venham a refletir a glória de Deus. Os nossos lábios foram feitos e regenerados para isso. Mas eu lhe pergunto, o que você fala louva e honra a Deus? O que você fala edifica o teu próximo? Faz bem ao teu próximo? Quando você fala, as tuas palavras, elas são confiáveis? Veja, existem pessoas que são características por falar meias verdades. Ou aquilo que é parcial. Sempre para querer levar alguma vantagem. Mas eu te pergunto, existe plena verdade no que você fala? Nós não fomos chamados para falar meias verdades. Nós fomos chamados para falar a verdade total. Não existe meia verdade. E os teus lábios são verdadeiros? E mesmo quando você fala, as verdades das tuas palavras transmitem graça e misericórdia? Uma das coisas que eu aprendi com a minha esposa foi a falar a verdade com graça. Na verdade, ela me relembrou, né? Porque eu já sabia isso. Mas, por causa da pecaminosidade do nosso coração, a gente tende a querer falar as coisas sempre num tom de correção. Você está errado. Não é assim que faz. Assim que é o certo. Você não deveria ter feito isso. E por muitas vezes eu falei dessa maneira. E uma vez ela me chamou e disse, você até fala a verdade, mas você precisa colocar um tom de graça e misericórdia nas suas palavras. Porque quando a gente fala a verdade, tem que ser num tom redentivo. Não faz sentido a gente querer ensinar a verdade nas pessoas como se nós fôssemos o dono da razão, se nós estamos usando a palavra de Deus e nos apropriando dela. Certo que tem ovelhas que precisam tomar umas cajadadas de vez em quando, para despertar para a vida. Mas os nossos lábios devem ter graça, devem ter misericórdia no falar. Não é simplesmente falar por falar. Não é simplesmente brigar. Não, a pessoa está errada, eu estou certo, então eu vou falar. Não é assim. A gente demonstra amor com palavras graciosas, misericordiosas, redentivas, pautado na palavra de Deus. Não é algo fácil, meu irmão, minha irmã. Tiago capítulo 3, dos versos 1 a 12, deixa claro isso. Ele mostra como é difícil dominar a boca e a língua. E ele fala que quem consegue, refreia todo o corpo. Olha que interessante. Ele fala como se a língua fosse quase impossível de dominar. Mas quem consegue dominar as suas palavras, refreia todo o corpo. Equilibra todo o corpo. Por outro lado, aquilo que a pessoa diz também afeta o seu próprio coração. Mas não apenas o seu próprio coração, afeta o coração de outras pessoas. Como eu estava falando há pouco, às vezes você até fala a verdade, mas a maneira que você fala deixa o seu irmão mais triste, mais abatido
do que propriamente edificado. Queridos, em resumo, o que está sendo dito aqui pelo Pai ao seu Filho significa manter o mais longe possível da falsidade no modo de falar, da mentira, do engano, da insensibilidade, da ofensa, de desfigurar a verdade das coisas, a desproporção, a brutalidade, dentre outras coisas. Os provérbios de Salomão estão repletos de palavras francas sobre a fraqueza no falar. Todo o livro de provérbios, em determinado momento, você vai ver que Salomão trata disso. Queridos, e devemos falar e ter coisas que edificam nos nossos lábios, porque o nosso Senhor Jesus Cristo foi assim. As palavras de Cristo são vivas, fiéis e verdadeiras, e é as suas palavras que nos traz vida. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou, é para criar vida no coração dos homens, e essas palavras criaram vida em nós. A palavra de Deus, queridos, como um todo, ela nos edifica, ela nos corrige, mas sempre sabendo que o propósito maior é glorificar ao Senhor. E quando nós falamos, esse deve ser o propósito da nossa vida, onde nós estivermos, na igreja, fora da igreja, no trabalho, na família, em todos os lugares. Devemos refletir os propósitos da palavra do nosso Deus quando nós a falamos. Seja verdadeiro, reflita Cristo, cuidado com o que você fala, tire o palavrão, tire a mentira, a desonestidade, tudo da sua boca. Fale como o seu Senhor falou, de maneira edificante. Por fim, o outro pré-requisito para se trilhar o caminho da sabedoria, conforme é possível ver dos versos 25 a 27, é fixar os caminhos, os olhos no verdadeiro caminho, que é o caminho da sabedoria. Fixar os olhos neste caminho. Meus irmãos, os olhos devem dar atenção total ao caminho certo, e o pé não deve se desviar dele. Esses dois conceitos unidos aqui, tanto dos olhos quanto dos pés, servem como uma espécie de ensino para se manter focado no rumo certo. Que os seus olhos olhem direto e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça a plana vereda de seus pés para que todos os seus caminhos sejam retos. A prática de olhar ao redor, curiosamente e despropositadamente, afeta a alma, descentralizando constantemente, contaminando com facilidade o nosso coração. Você sabe que você tem que olhar para a palavra de Deus, para aquilo que é correto. Você tem que fixar lá para que seus pés continuem caminhando da maneira correta. Lembre-se, por exemplo, da mulher de Ló. O Senhor diz que eles deveriam ir e não olhar para trás. Quando a mulher de Ló olha para trás, e não é só olhar por olhar, é bem possível que tivesse alguma espécie de afeição dela no que ficou Sodoma e Gomorra. O que é que acontece com ela? Viram estátua de sal. Acabou ali para ela. E às vezes, queridos, nós andamos naquilo que nós chamamos de cara para cima. De andar de cara para cima. Quem tem filho mais novo aí sabe, né? O menino tá andando, e aí tá lá num passeio, alguma coisa, e tá sempre assim, olhando para tudo. Passa um passarinho, ao mesmo tempo passa um carro, ao mesmo tempo tem uma acerola para tirar, uma frutinha, uma coisa ou outra, pai falando. O menino fica perdido, vislumbrado com as coisas. Meu filho mesmo é assim, de repente toma uma topada. Tava no caminho certo, daqui a pouco já saiu do passeio, daqui a pouco cai. E assim vai. E nós somos assim também. Você está num caminho, você está dirigindo, por exemplo, numa rota, você tira os olhos do lugar fixo, da estrada, para mexer em alguma coisa, num rádio, numa multimídia, para bater papo, olhar para a pessoa do lado, de repente, quando você vê, do nada, um acidente. Do nada. Eu lembro que no trevo de Araraquara, olha que dificilmente eu arranho o carro, passo o pneu do carro em meio fio, de passeio, essas coisas. O rapaz estava na minha frente, lá tem um cruzamento muito perigoso, e quando o rapaz deu o sinal que ia, na minha cabeça eu pensei assim, ele já foi.
E aí eu fui olhar para o lado, porque o cruzamento é perigoso, para ver se vinha carro. De repente eu estou andando devagar, pum, no fundo do carro do cara. Porque eu, querendo prever uma outra coisa, tirei os olhos de onde deveria estar. E acabei encostando no fundo do carro do rapaz. E falando isso, queridos, nós somos assim. Nós desviamos os nossos olhos de onde deveria estar e às vezes nós tiramos também os olhos do caminho e nós nos desviamos dele. Entenda uma coisa, os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Porquanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão? Mas aqui existe uma íntima ligação entre olhos e coração. Não é à toa que o texto leva para essa ligação. Porque os nossos olhos só se desviam para aquilo que o nosso coração corrompido quer. E tirar os olhos do caminho é ruína. Cuidado com as sujeiras que você vê. Cuidado com aquilo que você consome no telefone, no computador, na televisão. Mas eu não estou falando apenas da questão voltada para a imoralidade sexual, que é o que muitas pessoas pensam. Não, é colocar os olhos em tudo aquilo que te afeta diretamente. Às vezes você é uma pessoa amarga e você fica olhando o problema dos outros, focando em problema dos outros, que também são pessoas amargas. Às vezes você é uma pessoa irada e você começa a consumir coisas que te deixam mais indignado, mais irado ainda, tomando o problema de outras pessoas, vendo coisas de outras pessoas, até mesmo inofensivamente, né? Você está vendo ali, passando alguma coisa no teu celular e você vê coisas que suscitam raiva em você, amargura em você, situações complicadas. Às vezes você foca nisso e isso piora o seu homem interior. Você fica com aquilo na mente o tempo todo. Tome cuidado com o que você consome. Se isso não vai fazer mal ao seu coração, se isso não vai te desviar do caminho, seja na área da imoralidade, seja na área da fofoca. Por exemplo, hoje o que mais você vê é fofoca. Não era só na televisão antes, né? Hoje o que mais você vê é fofoca. Inclusive tem uma página miserável chamada O Fuxico Gospel. Né? Que incoerência, O Fuxico Gospel. E aí você começa a olhar as fofocas ali, isso suscita, se você é uma pessoa fofoqueira no seu coração, essa coisa da fofoca, de falar da vida dos outros, você começa a maquinar coisa no seu coração com aquilo que foi dito, aí já começa a julgar outras pessoas, já começa a analisar a vida de outras pessoas. Isso fomenta o pecado dentro de você. Eu estou dando exemplos práticos aqui. Os seus olhos têm que estar naquilo que edifica. Aquilo que edifica. Se você quer olhar a fofoca, vá para a Bíblia. Porque vai matar esse seu desejo seu de estar vendo o que não deveria. Ah, queridos, o caminho diante do filho é reto. E o caminho diante de nós é reto também, porque a sabedoria traz retidão. Tem por objetivo concentrar a vida naquilo que o Pai colocou como foco. Ouça as minhas palavras, isso aqui vai te dar vida. Isso aqui vai te dar dias, isso aqui vai te dar bênçãos. O grande problema também é que a maioria das pessoas perde o foco. É comum na nossa vida cotidiana perder o foco. Às vezes a pessoa está num trabalho, mas ela está pensando em outro trabalho, ela está se esforçando para ter outro trabalho, o que não é errado, mas ela esquece da responsabilidade dela, do que deve fazer, para focar na outra coisa que nem ainda tem. E nós somos assim. Nós tiramos os olhos facilmente, o foco facilmente daquilo que a gente deveria fazer. Quem quer fazer muita coisa ao mesmo tempo acaba não fazendo nada direito. E na nossa vida a gente quer focar em muitas coisas, mas o que você deve focar é na palavra de Deus. Enquanto as pessoas estão olhando fixamente para a verdade celestial, Satanás não vai ter nenhuma vantagem. Adão e Eva só caíram porque fixaram os olhos no fruto. Fixaram os olhos naquilo que não estava de acordo com a palavra e a vontade do Senhor. Você deve estar neste caminho e nem se desviar para a direita nem para a esquerda, conforme o verso de número 27. Isso aqui é importante, porque é um princípio encontrado em Deuteronômio 5, 32 e 28, 14, porque o que o Pai está falando traz a ideia da lei do Senhor. Cuidado para não desviar os seus passos nem para a esquerda e nem para a direita. Afaste os seus pés
do mal. A metáfora aqui é muito clara. Portanto, queridos, olhe para o caminho, não desvie o olhar e nem desvie os teus pés. Agora, vejam que este é o uso de imagem anatômica para descrever a vida de fé. A nossa fé, a nossa vida interior afeta todo o corpo, pois cada item dessa imagem representa a vida total. O paralelismo entre o homem interior e exterior é evidente. O coração está ligado e constrata com a carne, com as mãos, com os pés, com a boca, com os lábios, com a língua, com os olhos e até mesmo com o pescoço, que em alguns lugares, como 2 Crônicas 36:13, deixa claro isso. É por esse motivo, e em parte, que o rei Salomão escreveu também o que nós lemos aqui em Provérbios: guarda o seu coração, o seu homem interior, para que isso se reflita no seu exterior. O homem, queridos, ele é aquilo que ele tem dentro de si, e nenhum homem consegue esconder por muito tempo o que há no seu coração. Assim sendo, quando Deus diz que a sua palavra deve estar no coração, ele quer dizer que deve estar na nossa vida toda, interior e exterior. E tudo deve ser controlado pela palavra de Deus. O que é que controla a sua vida? O que é que controla o seu interior e seu exterior? A palavra de Deus. Agora eu pergunto a você, qual desses pré-requisitos aqui você precisa melhorar? Como é que está teu coração? Como é que está a tua boca? Como é que estão os teus olhos? Use essa palavra para refletir, meu irmão e minha irmã. Use essa palavra para analisar a tua vida. Que analisemos a nossa vida. Para que possamos, de fato, meus irmãos, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Aquilo que é benéfico para com o nosso próximo. Não permita que sejam apenas palavras. Você ouve aqui, saiu pelo outro ouvido e pronto. Você vai para casa e vai viver a tua vida na semana. Talvez você precise melhorar em um desses aspectos. Peça ao Senhor que trabalhe no teu coração. Peça ao Espírito Santo que trabalhe no teu coração. E assim viveremos da maneira que agrada a Deus. Trilharemos esse caminho de sabedoria da maneira que agrada ao Senhor. Caminho preparado e aplanado pelo Messias, pelo nosso Senhor. Portanto, queridos, vamos neste momento então entoar um canto congregacional que expressa justamente as verdades que aqui nós acabamos de pregar, acabamos de falar, acabamos de entender, que é o canto congregacional oferta de amor. Porque a nossa vida como um todo deve ser como um sacrifício constante ao Senhor, como uma oferta ao Senhor, todo o nosso ser. Então, nós vamos cantar esta verdade. Convido os irmãos a colocarem-se de pé.